Quando a gente lida com dados, medições e cálculos no computador, é comum a gente precisar lidar com conjuntos de valores. Esses conjuntos podem ser representados em uma única variável. Essa variável a gente chama de array. Vamos dar uma olhada. Estou aqui com o LabVIEW aberto, vou clicar em File, New VI, vou colocar painel frontal e diagrama de blocos lado a lado, e com o botão direito aqui no painel frontal, vou acessar a paleta e criar um array. Para que os elementos do Silver, que é o conjunto de elementos aqui com um visual um pouco diferente, já se expanda automaticamente, eu vou fixar essa paleta, vou aqui em Silver, botão direito, Move to Top Expand by Default. Assim, da próxima vez que eu clicar com o botão direito, ele já vai aparecer aqui expandido logo no início. Eu vou aqui em Array Silver. Repara que ele já aparece aqui no diagrama de blocos, mas sem cor ainda, com essa cor escura, porque ele ainda não tem um tipo de dado definido. Eu vou pegar, por exemplo, um número. Ao colocar aqui no painel frontal, a gente observa que ele tem a cor laranja no diagrama de blocos, ou seja, é um número do tipo ponto flutuante, um número real, e eu vou arrastar ele para dentro do array. Pronto. O array agora tem uma cor, e ele é um array de dados do tipo ponto flutuante, do tipo double nesse caso. Eu posso arrastar esse array aqui para baixo, para mostrar mais elementos, ou, vou encolher ele aqui, poderia arrastar ele para o lado também. O array no LabVIEW, quando ele tem uma dimensão, ele não tem definição se é linha ou se é coluna. Essa definição não faz parte do array de uma dimensão. E a partir daí eu poderia preencher valores nesse array. Esse array está aqui no meu painel frontal como um controle. Repara que no diagrama de blocos existe aqui uma setinha branca saindo dele. Então ele vai produzir dados que vão entrar em algum lugar. Da mesma forma eu poderia criar um array do tipo indicador. Se eu copiar esse aqui, eu posso, clicando aqui no index dele, dar um botão direito e trocar ele para indicador. Agora a setinha está entrando nele e eu poderia ligar um no outro. Depois de ligar um no outro, eu poderia fazer uma operação. Botão direito, na linha, Insert, Numeric Palette, Multiply. Eu vou multiplicar por um número, vou pegar uma constante. Botão direito, Numeric, constante, e vou multiplicar tudo por 2. Ao rodar esse código, eu tenho um array inicial sendo multiplicado por 2. Esses outros elementos que estão opacos, eles não fazem parte do array. O array aqui ele só tem 4 elementos. Eu posso mostrar outros aqui, mas eles não fazem parte. Eles não estão nem com valores 0. Eles simplesmente não existem no array. E no caso do LabVIEW, eu não preciso declarar a quantidade de elementos que tem no array. Isso é legal porque, em muitos casos, o tamanho do array pode mudar dentro do código. E isso dá uma dinâmica para a programação. Vamos então criar outros tipos de array com outros tipos de dado. Poderia criar aqui array com booleanos. Array com string. E praticamente qualquer tipo de dado pode ser inserido dentro de um array. Lembrando que o array ele só vai poder ter um mesmo tipo de dado dentro dele. Eu não posso misturar booleanos e strings dentro de um array. Isso pode até ser possível quando a gente vê um pouco sobre o cluster. Aqui em array eu posso, por exemplo, verificar o tamanho do array, posso trocar um trecho desse array, posso deletar elementos do array ou ainda selecionar algum valor de dentro dele. Então, vou colocar aqui um index array, e nesse array de booleano, eu vou selecionar, por exemplo, qual que é o valor do elemento número 2, que tenha index 2. E vou criar um indicador para ele aqui. Então aqui no painel frontal, vou em booleano, e vou criar um LED. Vou repetir o mesmo procedimento para string. Vou copiar aqui, mas vou pegar o elemento número 4, de index 4. E vou colocar aqui um indicador string.
Vamos preencher esses arrays. E a hora que eu rodar, qual o valor que você espera que tenha aqui, tanto no booleano quanto no string? Vamos ver. Olha só, no booleano ele pegou o index 2, 0, 1, 2, que é falso. No string ele pegou o index 4, 0, 1, 2, 3, 4, que na verdade é o quinto elemento da string. Então a gente tem que lembrar também que as indexadas aqui nos arrays do LabVIEW, elas começam do zero. E eu posso percorrer esses elementos através desses indexes aqui, ó. Quando eu estou aqui com o número 4, significa que o elemento de index 4, ou seja, o quinto elemento, ele está aqui nessa posição, mas não significa que os outros valores sumiram, eles continuam aqui, ó, eles só estão escondidos. Eu poderia também clicar com o botão direito nesse index, Visible Items, e adicionar uma Vertical Scroll Bar, uma barra de rolagem aqui na lateral, para percorrer, caso eu tivesse mais elementos nesse array. É possível também criar arrays no diagrama de blocos. Para isso, botão direito, Array, Array Constant. Aqui no diagrama de blocos eu vou trabalhar com constantes. Elas não vão aparecer no painel frontal. E eu posso colocar um tipo de dado constante aqui dentro delas. Então, por exemplo, eu vou colocar um número inteiro, azul. Joguei aqui dentro, tenho o vetor e poderia mostrar valores aqui. O interessante também de a gente abusar aqui no LabVIEW é o recurso do botão direito ou o clique direito do mouse para criar constantes, controles ou indicadores. Nesse caso, ao invés de criar um indicador do tipo array de inteiros aqui no painel frontal, eu vou clicar com o botão direito, Create Indicator. E ele já criou um array de números inteiros aqui no painel frontal. Isso é uma mão na roda, facilita bastante. Eu posso fazer isso em qualquer fio aqui, ó. Então se eu deletar esses indicadores aqui, ó, eu posso criar eles com o botão direito. Nem sempre eles ficam no visual que você quer, mas já ficam no tipo de dado correto. E lembrando que eu posso também criar controles indicadores, né? Poderia criar aqui um indicador array, por exemplo. Então, a partir do momento que eu já tenho um tipo de dado no código, eu posso usar e abusar desse recurso do clique direito do mouse.